Fala, galera do Pode Pensar, galera que está construindo com a gente um caminho de pensar, de agir, de criar, de comentar. Obrigado por vocês que estão aqui com a gente. Estamos aqui com o Fernando Barcelos hoje, brother e amigo nosso na caminhada, e vai construir com a gente hoje um caminho sobre ansiedade. Galera, então hoje a nossa ideia é falar um pouco sobre ansiedade. Eu acho que é um tema muito propício para a nossa geração, né? Eu me lembro de uma vez eu estava fazendo um serviço, Fernando, na casa de um cliente novo, e aí a filhinha dele estava lá no quarto, olhando eu botando papel de parede, né? E aí tô lá instalando, tô na metade do papel de parede, eu vejo uma mãozinha pequenininha de 6 anos, 4 anos, sei lá, não lembro, na minha bermuda, assim, na calça, né? Puxando assim, tio. Aí eu olhei e falei, oi, tudo bem? O senhor não vai terminar, não? Eu falei, não, o tio vai terminar, eu tô na metade do serviço ainda. É que eu tô ansiosa. Aí eu olhei assim, aí eu chamei a mãe e falei, ô, moça, esqueci o nome da cliente. Sua filha acabou de falar que tá ansiosa. É isso mesmo? Ela, ai, menina, essa garota sai com cada uma e tal, não sei o que, e eu fiquei com aquilo. Eu falei, cara, olha, que a criança já tem noção do que é ansiedade. Para essa geração, eu nem sabia o que era ser ansioso com 4, 5, 6 anos, sei lá, não tinha nem noção. E aquilo mexeu bastante comigo, Fernando. Eu vi que realmente a gente está andando por caminho muito ocioso, ansioso. Eu acho fruto da ociosidade, a ansiosidade, né? Acho que é isso. Então, queria que você falasse um pouco, desse uma introdução para a gente começar esse pensamento. Eu gostei do exemplo que você deu, porque a ansiedade, ela, de modo popular, geralmente é entendido como a antecipação da expectativa. Uhum. Né? Você antecipa, em termos psicológicos, aquela expectativa. Você quer que aquela expectativa quer trazer se o futuro realize. pro real. E aí você dificulta, justamente porque a ansiedade ela se torna um obstáculo, né, da realização. Muitas pessoas param na ansiedade. Eu quero muito realizar, quero muito que o papel de parede, o quarto fique pronto, então eu atrapalho o processo. Eu interrompo o processo. É claro que a ansiedade, vista mais distante, né, pela filosofia e também pela teologia cristã, ela é entendida como a consciência do não ser. Sim. Então, não ser, né, geralmente está ligado à tradição filosófica que fala sobre o interrompimento da vida. Então, o Tillich, teólogo alemão, vai falar sobre 3 tipos de ansiedade. A ansiedade do destino, da morte. Sim. A ansiedade do vazio ou da falta de sentido para a vida, que é hoje a que mais acomete os nossos iguais, os nossos contemporâneos, e a ansiedade da culpa e da condenação. Então, esses 3 tipos de ansiedade meio que dão uma nivelada naquele sentimento mais profundo da ansiedade, que não é só a ansiedade daquilo que não se realizou ou daquilo que não está pronto, mas a ansiedade como aquilo que interrompe o meu processo de ser, a minha colocação na vida, né? Então, de alguma forma, essa fase, e aí eu queria entrar na primeira fase que você comentou, tá? A fase da ansiedade como destino e morte? Destino e morte, né? Eu não lembro a teórica, a pessoa que falou, não vou lembrar aqui, mas eu lembro que um desses destinos é o medo também, né? Sim. Até ela fala aqui, eu não vou lembrar o nome, mas que o mesmo medo que uma mãe tem de perder o filho, né? É o mesmo medo que ela tem de como vai ser esse filho. Quem vai ser esse filho. Olha que loucura, tipo, mesmo medo, né? Podemos pensar que o medo também é um produto da ansiosidade? Ou a ansiosidade é um produto do medo?
Como é que a gente pode pensar esse caminho? A ansiedade como destino e morte. Destino é aquilo que estabelece fim, né? Ou seja, aquela menininha que estava lá, ela estava aguardando o fim do papel de parede. Entende? Então, o destino tem a ver com o fim. A gente geralmente pensa a vida, né, a partir do cronos, do tempo. O tempo determina as nossas relações, determina o caminho, a forma como nós vivemos. É em função do tempo que nós estabelecemos as nossas relações e a nossa posição em relação à vida. Não estar sobre o domínio do tempo já é uma forma. Já é criadora de ansiedade. A ansiedade tem muito a ver com essa falta do domínio do tempo. E o tempo, já na literatura grega, é aquele senhor intransponível. É o Deus que devora os seus filhos. A todos os momentos. Devora tudo. Ele come tudo, ele consome tudo. Então a ansiedade como esse não alcance, essa não determinação do fim, na verdade a ansiedade é o diagnóstico, né, de um mal anterior, o nosso desejo pelo controle. Olha. Então, como a gente não tem domínio sobre o tempo nem sobre a morte, a gente fica ansioso. Então é por isso que Jesus vai dizer pra gente lançar sobre ele toda a ansiedade, porque esse controle não é nosso. Sim. A partir do momento que vive com ele. Ele diz, né, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de beber, de vestir, não vê os lírios do campo. Nem fiam, nem tecem. Isso aí. Então ele está dizendo que Deus é Senhor do tempo. Ele é Senhor também da nossa ansiedade, no sentido de ser Senhor da realidade. Então ele tem domínio sobre o tempo. Porque o próprio Tillich vai dizer, e aí está a nota de referência da frase, Deus não existe, Deus é. Quem diz essa frase originalmente é o Tillich. Ele vai dizer que Deus não existe, ele é. Então, por não existir na ordem do Cronos, ou seja, na ordem do tempo, ele é Senhor do tempo. É incontrolável. Ele controla o tempo. Ele é incontrolável, mas é controlador do tempo. Que é o motivo dessa primeira ansiedade, que é a ansiedade do destino, é a ansiedade da morte. Né? A morte, ela, como esse traço de fim, ela impõe sobre nós essa ansiedade sobre a vida, sobre a dinâmica da vida. Por causa da falta de controle sobre o dia, o horário da nossa morte. A busca das respostas e de tudo mais que a gente quer controlar. Sim, esse controle, sobretudo esse controle a respeito do não existir. Que dia eu passo a não existir? Como é que eu lido com a possibilidade de um dia não existir? Como é que eu vou entender? Carpe diem, viva intensamente a sua vida. Ou a gente vai entender a vida. Basta cada dia o seu mal. Ou baste cada dia o seu mal. Não preciso trazer os males do amanhã, nem trazer os do passado, de hoje já basta. Ou eu vou entrar numa dinâmica onde o dia, a vida que eu vivo hoje, ela deve ser vivida com absoluta intensidade para que eu aproveite o máximo possível dessa vida que eu tenho, e aí está um traço da nossa ansiedade. Ou eu vou poupar o tempo, a vida, a dinâmica da vida, a fim de viver mais. Quer um caminho ou quer outro, a gente está na dinâmica da ansiedade da morte. Sim, mas tem como pensar futuro sem ser ansioso. Tem como pensar futuro sem ser ansioso, ou sem ser dominado pela ansiedade. A ansiedade ela vai existir a todo momento. Eu estava vindo para cá, eu estava ansioso para chegar, para encontrar os amigos, para sentar, para falar. A ansiedade, ela faz parte da dinâmica da vida. É uma questão de equilíbrio também. Então. Ela faz parte da dinâmica da vida. Ela equilibra as nossas tensões, né? Ou o modo como a gente lida com o futuro. Mas uma vida calcada na ansiedade,
ela interrompe o processo do próprio viver. Por não ser. Pro não ser, Muito maneiro, ela antecipa o não ser. Uhum. A ansiedade antecipa o não ser. Ela bloqueia o fim. Cara, eu tava essa semana conversando com um amigo e eu falei sobre mais ou menos isso com ele. Eu falei, cara, na vida a gente vai buscar 2 caminhos. O preço e o valor, mano. Sim. Tá ligado? Tipo, se você vai correr por preço, tu vai ter a cama king, tu vai ter o relógio ultra, tu vai ter tudo, mano. Só não vai ter o sono. Só não vai ter a paz. Ou se buscar a vida do valor, você vai ter sim o que o dinheiro não compra. A paz, o sono, o lar, né? O lar e não a casa só. O bom momento de estarem juntos. E eu acho que fruto de muita ansiosidade, sabe? Acho que a gente está perdendo o time das coisas. A criança com 12 anos já quer ser milionária. Sim. Calma aí, pô, quer ser milionário. Com 12 anos, quer... Não. A ansiedade interrompe o processo. A ansiedade a não construção vê... A ansiedade não vê o processo, ela não olha para o processo. Ela quer chegar no King, né? Ela quer chegar na montanha lá do Frank Sinatra sem antes passar pelo processo de construção desse caminho. Então, as nossas relações hoje, elas estão sendo estabelecidas a partir da antecipação dos processos. A ansiedade no processo é saudável. O que não é saudável? A ansiedade que rompe, que não reconhece os processos. E é a ansiedade, a segunda ansiedade, a ansiedade do vazio de sentido. Né, cara? A gente perde elementos, sabia? Porque, exemplo, as frutas hoje que não estão na estação, elas fizeram com que se a árvore tivesse passado por antecipação do seu ardor, né? Porque é a condição da árvore que faz o processo da maturação depois, né? O inverno e tal, ela tem que passar por toda aquela estação, mas a aceleração disso faz que ela dê fruto o ano todo, que é o que está acontecendo. Porém, estão percebendo que os nutrientes que ela dá é menos quando é fora do tempo. Sim, que absurdo, cara. Não acompanhou não o processo. Acompanhou o processo, não respeitou. Você pode até chegar lá, né? Você pode até dar o resultado, mas como é que você tá? Como é que se resolve? Como é que você tá nesse meios, né? Não é só chegar lá, é o que vou fazer quando lá chegar. Como eu estarei quando lá chegar, mano. Esse é o mais importante do que um caminho de você imaginar, eu quero chegar lá no lugar e tal, eu quero fazer, quero acontecer, quero a montanha, quero a King, mas como você vai estar? Debilitado para não curtir? O salmista vai dizer assim, e eu sempre ofereço esse salmo em dia de aniversário. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Que a sabedoria, ou seja, esse sentido que preenche a vida, ela é alcançada no processo, no contar da vida. Enquanto eu vivo, eu reflito a respeito de mim mesmo e da vida e dou sentido à minha própria existência. Então encontrar sentido na vida em meio aos processos e não na antecipação dos processos. A ansiedade do vazio, da falta de sentido, que é o modo como nós vivemos hoje, é essa ruptura do processo, de reconhecer que a vida tem estações, de que a vida ela é contada, os anos eles são contados a partir de referenciais de nutrição e maturidade. O que diferencia eu e o Felipe é o tempo e a maturação. Verdade, isso aí. E esse reconhecimento de que existe um tempo e uma maturação na vida, esse processo, esse caminho, ele dá sentido à nossa existência. É o processo que dá sentido à nossa existência. Então a ansiedade, ela talvez desacerbada, ela interrompa a lucidez, a consciência desse processo. Né? E olha que legal, né? Olha que engraçado. A gente, por tempos atrás, existia na família o processo mais acelerado do ninho vazio, né? Os pais e a mãe, o filho já foi embora e tal.
por ver que não precisava acelerar tanto esse caminho e desacelerou. Sim. E aí o processo agora tá um pouco inverso, porque os caras não querem mais sair da casa do pai e da mãe. Isso. Quer continuar lá e tal, e não quer sair, né? Mas existe um caminho processual que seja saudável para isso. Mas isso não é como, exemplo, na teoria a gente sabe sobre o self, né? Todo mundo tem que atingir seu self, mas não dá para você falar uma idade certa. Sim. Não tem como você ficar ansioso dizendo, quando eu vou atingir minha maturidade perfeita e tal, que eu vou poder administrar uma casa, uma família, um filho, ou o que seja. Não, isso é um caminho processual que pode acontecer aos 25 com alguém, com 30, com 45, com 50. Acho que a gente não pode se preocupar na idade que a gente vai atingir o self. A gente tem que se preocupar em atingir o self. O Sartre, que é um filósofo da angústia, um filósofo francês, ele vai dizer que num livro, um romance dele, que é A Idade da Razão, é um homem que tem 3 situações diante de si e a inevitabilidade da escolha. Então ele tem uma mulher que não é a esposa dele, mas que está grávida dele, tem uma revolução que ele deseja participar e tem uma outra mulher que ele deseja, que ele ama, que ele quer estar junto. E são 3 caminhos distintos. Cada caminho vai desenvolver ou vai desembocar num fim. Se eu escolher a mulher com o meu filho, eu vou ter um tipo de vida. Se eu escolher revolução, eu vou ter outro tipo de vida. Se eu escolher esse amor, vai ter outro tipo de vida. Então, os fins são distintos. E ele chama a encruzilhada que aquele cara está de a idade da razão. Ou seja, é a idade das escolhas. É o momento em que eu tenho condições de escolher desses caminhos. Acho que é o momento de mais ansiedade na vida. É o momento de mais ansiedade da vida. Quando a gente tem que determinar, de algum modo, que tipo de caminho, não o fim, porque mas tá lá o tipo tempo de comendo, caminho né? que eu vou... Tá lá o tempo comendo, e você tem que escolher, você tem que eu vou seguir. Que tipo de caminho eu vou seguir? Porque a gente não determina o fim. A gente determina o caminho. O caminho, né? Por isso que Jesus vai dizer, né? Interessante essa afirmação, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quer ir ao Pai deve vir através de mim. Se não for através de mim, não há possibilidade. Então a gente sabe qual é o fim, Deus. E a gente sabe qual é o caminho. A gente tem que decidir entrar nesse caminho. A gente tem por isso que a gente tem a direção dele, né? Por isso que o Espírito Santo, ele convence. Ele não nos empurra ao caminho. Ele nos convence de que esse caminho é o caminho de vida. Que aí o que estava divergindo, a gente passa a converter-se para ele, né? Olha, isso aqui não, eu vou converter totalmente para isso. E a terceira função que ele diz... A terceira é a da culpa e da condenação. Da condenação. Porque todas as nossas atitudes, elas têm resultado prático. Ela tem resultado imediato. Então, nós temos, para cada uma das nossas atitudes, um fim. Sim. Um resultado. Então, a ansiedade da culpa é a ansiedade de que atitude eu vou tomar e qual vai ser o preço pago por essa atitude. Olha. Qual se eu escolher... Né? Qual o salário? Qual o salário que eu vou receber, né? Qual é a paga? Qual é a paga dessa decisão? Eu estou numa briga de trânsito. Esses dias, lamentável, né? 2 policiais trocaram um tiro por causa de trânsito. Se eu saio com a arma na mão depois de uma batida, qual é a paga? Qual é o resultado disso? Eu dei uma ação. Toda ação tem uma reação. Diz a lógica da matemática, da física. Então, se eu tenho uma ação, eu, obviamente, vou ser pago dessa reação. Então, vou ter uma reação, né? Então, qual é a paga? A gente se torna ansioso disso. Se eu tomar determinada atitude, qual vai ser o resultado? E nas relações, isso se estabelece com muito mais vigor, com muito mais firmeza. Se eu faço alguma coisa contra você ou a favor de você, qual vai ser o pagamento? Essa ideia de um amor, por exemplo, que é um fetiche quando ele contemporâneo. fala isso também, ele também joga a questão de céu e inferno?
Ele está relacionando o céu e o inferno. Quando a gente fala sobre o amor não pretensioso, ou seja, o amor que não busca nada em troca, esse amor, na base das nossas relações pessoais, ele não existe. Todos nós nos relacionamos com a ideia de troca. Que legal, mano. O único amor que não estabelece relação de troca, é o amor que ficou conhecido, né, como ágape, como esse amor que é fruto da fé. Esse amor fruto da fé, esse sim, esse é o amor de Coríntios 13. De 1 Coríntios 13. Não busca seus que interesses. não busca seus interesses, etc. legal. Agora, na base das nossas relações pessoais, o amor ele está sempre baseado na troca. Pela reciprocidade. A reciprocidade é o vínculo desse relacionamento. Maneiro, então, isso causa ansiedade. Se eu faço alguma coisa contra alguém ou a favor de alguém, qual vai ser o pagamento? Qual vai ser o retorno disso? Então a gente se torna ansioso a partir disso. O que Jesus estabelece é a ruptura dessa lógica. Sim, é isso aí. Então, se eu estou no círculo do amor de Jesus, que é esse amor... Baixas as taxas de ansiedade, né? Eu não fico ansioso com o retorno. Eu ando 2 milhas. A minha ansiedade é dever sempre amor. Sim. O que a gente deve dever? É maneiro. É o amor. Eu já vou falar uma parada aqui pra causar também, mano. Porque ninguém vai pro inferno. Pronto. Ninguém vai. Ninguém vai pro céu também. O inferno vai porque quem vai pro inferno é a igreja. Que isso, filho? Que escândalo é esse? Porque as portas do inferno não prevalecerão. Quem vai é a igreja. A igreja tira. O inferno vai pro lago de enxofre, que é o quintal lá de Deus, que vai jogar lá todo mundo, tá ligado? Só que pro céu a gente volta. Porque o céu é um caminho de volta. Então a gente sai, deixa o lugar lá, tá ligado? Deixa lá a parada. Todo mundo, quem vai ficar no inferno, fica aí, ó. Ficou. Não é um lugar de destino. Então, se você ficar ansioso com isso aí, cara, é melhor você viver o amor de Deus pra você não se preocupar com isso. Jesus estabelece no seu amor E aí eu tô falando pra igreja, deixa eu só botar aqui no pessoal não pensar, a igreja vai pro inferno, não. A igreja vai lá resgatar, mano. Sim, vai lá resgatar, porque a porta não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Então é um momento de resgate de volta, sair. Então o lugar de destino é da igreja, é ir lá, retirar e tal. Porque, se a gente pensar em teologia, né, a teologia do século XX vai fazer uma afirmação de um universalismo, né, que não é bem pensado, né? Esse amor de Deus, se a gente vive a ansiedade de uma paga pelas nossas atitudes, a gente estabelece relações de reciprocidade. Eu tenho que aguardar alguma coisa, eu faço esperando alguma coisa em troca. Jesus, ele não estabelece esse tipo de relação. Ele antecipa o pagamento na sua própria ação. Então, Jesus, ao morrer na cruz, ele antecipou qualquer possibilidade de troca. Porque ele já é resultado, o amor dele já é resultado de uma ação de Deus e de uma resposta humana. Ele dá essa resposta humana. Ele dá o aceite a Deus do seu amor. Então, o homem, cabe seguir o caminho. Cabe seguir o caminho. É isso aí. Cabe seguir o caminho. Tomar essa responsabilidade para si. Encontra no fim aquilo que foi prometido, Deus. Quem não segue esse caminho fica no lugar onde está. Tem que estar. Galera, então esse é o nosso Pode Pensar. Baixa as taxas de ansiedade. Viva a vida com mais qualidade, amor e fé em Cristo Jesus. Amém.